Agora nós vamos para uma entrevista muito especial com a psicóloga Renata Martins, que está mais uma vez aqui em nosso programa. Seja muito bem-vinda, Rê, ao nosso programa. Muito obrigada, Folha. É sempre um prazer imenso estar aqui. Esse mês é o mês Setembro Amarelo e hoje é o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, que tem a ver com o Setembro Amarelo. Fala um pouquinho desse mês de Setembro Amarelo para a gente. Isso, Poli. Embora tenha esse dia, né, que é o dia de hoje, a gente fala sobre isso durante todo o mês. O setembro é amarelo nesse sentido da prevenção do suicídio, né? Porque como é o mês da prevenção, que a gente passe para as pessoas que estão nos ouvindo de que formas que a gente pode prevenir, né, uma pessoa da nossa família, uma pessoa querida, né, porque ela também dá sinais, né, com certeza as pessoas dão sinais antes de cometer esse ato. Então, assim, fala um pouquinho sobre quais os sinais que a pessoa dá normalmente. Olha, Poli, às vezes a gente olha para a pessoa e fala assim, nossa, mas tinha uma vida tão maravilhosa, parece que estava tudo certo, era feliz, posta lá na rede social sorrindo, né? E a gente não entende. Muitos artistas, até famosos, também, né? Figuras conhecidas, né? Mas sempre tem sinais que a gente pode perceber, só que às vezes eles são muito sutis, né? Então, assim, por exemplo, a pessoa que tem bastante dificuldade de expressar suas emoções, de falar sobre o que ela sente, né? Ela acaba guardando muito aquilo para si e em algum momento, às vezes a gente fala assim, é muito quietinha, né? Uma pessoa mais reservada, mas será que ela não está precisando, às vezes, extravasar de uma válvula de escape? Falar sobre as suas emoções, e muitas vezes a gente esquece de perguntar para a pessoa se ela precisa de conversar, de uma companhia, se ela quer falar sobre o que ela está sentindo. Dar uma abertura para esse tipo de conversa. Dar uma abertura, exatamente. Essa é uma ótima palavra. Estar aberto a ouvir as pessoas, né? Porque às vezes parece que está tudo bem. Ela é quietinha, ela é assim mesmo, ela é fechada. Mas dentro dela, às vezes, está ali um turbilhão. Ela está fervendo em emoções que ela não sabe lidar. E como ninguém pergunta, ela vai levando e aquilo vai se arrastando até que uma hora eu falo assim, o pote enche, né? Como se extrapolasse. Então, às vezes esse é um tipo de sinal que é difícil de perceber, né? Você acha que a pessoa é introspectiva, você não percebe que tem algo de errado com ela. Então, expressar as emoções é algo muito positivo. E na nossa sociedade, agora que a gente tem visto e falado sobre a importância das emoções. Porque, olha só que coisa interessante, esses dias no consultório, uma paciente falou assim para mim, quando eu não estou me sentindo bem, eu falo que eu estou com algum problema físico, uma dor de cabeça, uma virose, alguma coisa assim. Porque se eu falar que é emocional, ninguém vai dar credibilidade. As pessoas vão caçoar, vão achar que é frescura, vão achar que eu tô fugindo do compromisso. Querendo chamar atenção. Querendo chamar atenção, exatamente. Então, por que as pessoas dão mais crédito para um problema físico e não dão o mesmo crédito para um problema emocional? Isso é muito sério, né? É muito importante que as pessoas também, que quem tem alguém na família que está querendo falar, que deixe essa pessoa falar, né? Exatamente, que acolha, né? Acolha. Porque realmente, assim, quando a pessoa fala assim, mas ela tá fazendo isso para chamar atenção. Gente, mas numa dessa tentativa de chamar atenção, ela morre. E aí, nós vamos deixar morrer só porque tá querendo chamar atenção? Às vezes até sabe, o julgamento de que está querendo chamar atenção é nosso. Isso, né? Mas assim, nosso. se ela não sabe de fato o que está acontecendo ali. Exatamente. Né? E se ela está fazendo aquilo para chamar atenção, é porque ela realmente está precisando dessa atenção. Exatamente. Né? Então a gente tem que olhar para as pessoas, tem que acolher o sentimento das pessoas, não menosprezar, não invalidar. Essa é uma boa palavra que a gente usa na psicologia, né? Tomar cuidado para não invalidar. E isso começa, Poli, muitas vezes na infância. Às vezes chega aqui na vida adulta, a gente está falando, né, de adolescentes, de adultos, mas às vezes essa pessoa ela é invalidada desde a infância. Então ela meio que acostuma, né? Não sei se essa é uma boa palavra, porque a gente não acostuma com o sofrimento, né? Ele se acumula, mas a pessoa sabe que ela não vai ter a atenção diante de uma expressão, então ela vai
se fechando e aquilo vai sendo construído na vida dela. E quando eu falo em se fechar, às vezes a pessoa é muito extrovertida, né? Você falou, às vezes ela fala, ela é espontânea, mas ela não expressa as emoções dela verdadeiramente, né? Ela não fala abertamente sobre o que ela sente. Às vezes ela parece muito forte, muito bem resolvida. E no fundo ela tá absorvendo tudo para ela, igual uma esponja, e não consegue extravasar aquilo. Não acha uma válvula de escape, né? E aí também disso deriva, às vezes, ansiedade, crises de pânico, uma depressão. Vários problemas, vários transtornos podem também levar à ideação suicida, né? O suicídio, ele tem algumas fases, a gente fala. Primeiro, a pessoa começa a pensar sobre essa hipótese, né? Então, ela está naquela fase que ela imagina essa situação. Depois, ela tem a fase do planejamento, que aí começa a ficar mais grave, né? Que ela começa a pensar como que ela vai fazer. Até chegando na execução, que às vezes consegue, às vezes não, mas já é uma etapa muito grave, né? Se a pessoa chega a esse ponto, realmente ela precisa muito de ajuda, né? E aí, voltando um pouquinho a falar sobre a infância, que é muito da minha área, né? Sim. A gente, enquanto pai, mãe, cuidador... É onde tudo se forma também na infância, a gente, né? Precisa estar atento às nossas crianças, né? Porque lá na infância, às vezes, ela começa já a dar sinais que pode levá-la a ter uma propensão ao suicídio. Por exemplo, baixa tolerância à frustração, né? Eu sei que hoje em dia as crianças são muito imediatistas, querem as coisas, e os pais também, que foram muito punidos, têm muita dificuldade de falar não hoje para os filhos, né? Eu vejo muito assim, mas será que eu não vou estar sendo ruim, um pai ruim, uma mãe ruim, se eu colocar limite, se eu disser não? E com isso a gente não ensina a criança a tolerar as frustrações da vida. Isso é fundamental. Porque aí, com uma baixa tolerância à frustração, tudo vai ser muito difícil. E eu não digo que isso não é frescura, isso é um sofrimento muito intenso que a pessoa carrega desde a infância para a vida toda, né? Imagina, a gente que tem uma certa resiliência, já é difícil você passar por situações que te frustram, ter que lidar com as coisas que não saem do seu jeito. Se a pessoa não teve esse aprendizado, se ela recebeu muita regalia, né, tudo podia... Nunca recebeu um não. A gente fala que é mimado, né, mas na verdade é nesse sentido, super protegido, né? A criança que é muito super protegida, ela realmente não vai saber lidar com os problemas. E aí, ela mais fragilizada, ela pode vir a ter essas ideações no futuro. E o mundo tem limites, né? Muitas vezes não tem limite dentro de casa, na família, mas o mundo, na vida, tem limite. Isso, e aí tem até um certo ponto que os pais conseguem fazer tudo pela criança, super proteger essa criança do mundo, né? Enquanto é criança, tá debaixo da nossa asa, é mais fácil. Só que aí, de repente, ela vai pro mundo. E aí ela vai começar a tomar pancadas da vida, né? Que não vai ter como os pais evitar. Não dá para super proteger os filhos para sempre. Então, a gente tem que ensinar que eles precisam lidar com isso, né? Quais sinais que a gente precisa ficar atento, ou numa criança, ou num adolescente, ou mesmo num adulto? Olha, a gente sempre pensa assim na questão dos extremos, né? Então, assim, a criança que ela é uma criança muito enérgica, mais agressiva, se ela for demais, isso pode ser um sinal, né? De que ela não lida bem com as emoções, com tudo que ela sente. O contrário também, se é uma criança muito introspectiva, muito fechada, também é um sinal, né? Que ela também não está lidando bem com as emoções. Então, toda vez que a gente vai para os extremos... uma criança que não sabe lidar com a frustração, que é muito punida, ou que é muito super protegida, ou que é negligenciada, todas elas podem ter dificuldades e culminar lá no futuro nisso, né? Os adolescentes e os adultos também. Às vezes o sinal não está escancarado, né? Assim, às vezes a pessoa está lá dando risada na rede social, não significa que ela está bem. Mas uma das melhores formas para a gente conseguir identificar isso é estar presente nas relações, né? Enquanto pai, sermos presente, mas também às vezes não é só como pai, mas um irmão, os seus pais também, né? Os nossos pais, os amigos, como esposa, como marido. Se você está atenta nas relações, você consegue identificar que às vezes o que a pessoa está demonstrando não é o que ela realmente quer dizer, né? Então você acaba conhecendo mais a pessoa. Mas se a gente está focado na nossa vida, no dia a dia, na correria, às vezes a gente perde
um sinal. Eu costumo dizer assim, ó, dando exemplo da criança. Toda vez que a criança faz uma birra, ela tá dizendo para você, olha, me ajuda, porque eu não estou conseguindo lidar com alguma situação. E a gente vai lá e dá bronca e fala que ela está sendo feia, que ela está sendo desobediente, que a gente reprova o comportamento dela, mas a gente não consegue identificar, então, o que é, qual é o problema que ela tem e como que a gente vai ajudá-la a resolver. Então, fica lá como se a criança fosse inadequada, ruim, e a gente também não é adequado com a criança porque a gente não está ensinando ela a resolver aquele problema. Então, sempre olhar para aquelas situações mais difíceis como oportunidades para nos aproximarmos das pessoas. E às vezes numa birra dessa, a criança ainda apanha. Exatamente. Né? Aí só piora, né? Só piora, porque ela não sabe resolver o problema dela e ainda está apanhando por causa disso. Olha só, então... olha como é sério, gente. É muito sério isso. Exatamente. Né? Antigamente, a gente não tinha essas informações, mas hoje a gente tem. E a gente pode evitar muita coisa, muita tragédia nas nossas famílias. Então vamos pensar lá na infância, que é onde tudo começa, né? O estar presente é fundamental. Pai e mãe presente vão estar mais atentos à criança. Estar presente, conversar, ter estar tempo. Ali de corpo inteiro, não só ter tempo, né? Exatamente, dedicar a sua atenção. Pouco, né? Exato, dedicar a atenção, essa presença, não é só a presença física, né? A presença integral. Se informar, né, Poli? Estudar sobre educação de filhos, sobre formação do ser humano, desenvolvimento. Uma coisa importante é a validação dos sentimentos, porque lá na infância a gente tende a olhar para a criança e achar assim que o que ela sente não é importante. É coisa de criança, isso é bobeira, não tem motivos para você ficar assim. Mas o medo que a criança sente, a frustração, a raiva, é real para ela. Por mais que o motivo para nós seja pequeno, para ela aquilo significa muito. Então, validar as emoções da criança e ensinar ela sobre o que ela está sentindo e expressar isso para as pessoas também é um ponto fundamental para ajudar ela a aprender, né? Isso vai desenvolver inteligência emocional nela lá no futuro também. Não julgar, não menosprezar o sentimento do outro. Seja desde uma criança, um adolescente ou um adulto. Exato, né? Mas se a gente faz isso com a criança, às vezes a gente faz com o adolescente, a gente repete isso com o adulto. Com então, certeza. Realmente, a regra vale, né? Para todos. E outra, tempo de qualidade com as crianças, e não só com as crianças, né, mas com os amigos. Às vezes, a gente não consegue tirar um tempo no nosso dia a dia para tomar um café com uma amiga. E essa amiga está sofrendo e a gente não percebe. Muitas vezes está precisando apenas de sentar e tomar um café. Exatamente. Aí quando você convida ela, às vezes, para fazer uma caminhada ou para vir na sua casa, ela começa a se abrir, daí você vê que tem um monte de coisas ali que ela precisa lidar e que se ninguém vai lá perguntar, muitas vezes a pessoa não vai chegar em você e dizer que ela está com um problema. Porque tem aquela história, né? Cada um está cuidando da sua vida, não vou incomodar. Porque, infelizmente, as pessoas acham que questões emocionais incomodam, né? Eu não vou desabafar porque vai incomodar a pessoa. E nós somos seres sociais, a gente precisa uns dos outros, né? Então tá tudo bem você precisar de ajuda para conversar sobre os problemas da vida, né? Sim. E eu lembrei de uma coisa agora, você falando, Poli, o quanto a pandemia piorou a situação, né? Essa situação, realmente. Esse quadro. Porque eu falo assim, a pessoa que tinha, que era centrada, que era bem resolvida, sofreu muito com o isolamento social. Imagina quem já tinha, né, uma carga emocional grande, uma predisposição para ter uma depressão, para ter um pânico, ansiedade e outros tantos transtornos que a gente tem visto aumentar assim significativamente. Porque, como eu falei, né, nós somos seres sociais. Então, quando podou a gente do convívio com o outro, a gente ter que lidar com as nossas próprias dores sozinho é uma carga muito pesada. Eu falo que é igual um conta-gotas, vai pingando no nosso potinho. E aí, uma hora esse potinho tá tão cheio que a gente não sabe mais lidar. Ele começa a transbordar e você vai limpar e você não sabe direito por onde começar. Então, assim, a gente tem que ter válvulas de escape. A gente tem que extravasar a nossa energia, a nossa raiva. Lembrando também que os sentimentos que a gente considera negativos, eles são sentimentos. Eles fazem parte do mesmo pacote dos bons sentimentos, né? Daqueles que a gente considera positivo. Então não dá para ignorar e falar assim, eu sou feliz, eu quero só rir, eu quero só momentos de alegria,
Porque não, na vida vai ter tristezas, vai ter dificuldades, vai ter medo, né? Então a gente tem que aprender a lidar com esses sentimentos ruins, classificando eles como sentimentos igual aos bons. Então o momento bom vem e passa, o ruim também vem e passa, mas você é agradável se sentir bem, mas às vezes não vai ser tão agradável, vai estar ruim, né? E essa questão do isolamento social, como eu estava falando da pandemia... Que agravou, né? Agravou ainda mais essa condição. E às vezes as pessoas acham que elas precisam dar conta sozinhas, porque na nossa sociedade é muito valorizada a pessoa forte, bem resolvida, e muito desvalorizado aquela que tem mais fragilidades. Então a gente tem que olhar para isso com mais carinho, com mais atenção. Então, eu quero agradecer, Rê, a sua presença, Renata, né? Eu chamo ela de Rê porque é minha amiga. Renata Martins, psicóloga, super recomendo quem precisar. O contato dela está aqui embaixo. Muito obrigada por essas dicas, essas informações valiosíssimas. Eu que agradeço, Poli. Eu quero deixar aqui também uma dica para quem está se sentindo nessa condição, não vê apoio, às vezes, próximo. Onde eu procuro ajuda, né? Muitas vezes a pessoa pode pensar, aqui em Maringá tem serviços gratuitos nas universidades. Todas as universidades que oferecem curso de psicologia tem a clínica de psicologia da universidade, cujo serviço é gratuito. Tem também o CVV, né, que é um centro de apoio à vida. 188 o telefone, mas também tem o site, né, cvv.org.br, que a pessoa pode acessar e ali ela vai ter acesso a pessoas que vão acolher, que vão ouvi-la e vão direcioná-la, né, sobre o que fazer. E também tem, né, todas as clínicas, psicólogos particulares, tenho parceiros de trabalho também que trabalham exclusivamente com isso, então existem pessoas que se especializam nessa área, né, de prevenção ao suicídio. Eu também fico à disposição, trabalho muito com mães, né, e infelizmente a gente tem visto também isso em mães, sabe, Poli? Especialmente agora após a pandemia. Mães com ideação suicida, né? Então, olha como isso é sério. Tem que realmente cuidar, né? As pessoas estão num nível de sofrimento muito grande e precisa cuidar, porque tem os pequenininhos aí que precisa da gente, né? Das mamães também. Então, mamães se cuidem também. Muito obrigada, Poli, pela oportunidade. Eu que agradeço a sua presença, Renata.